Olá pessoal, tudo bem? Vimos na aula 1 o que é um fonema. Agora nós veremos como esses fonemas se classificam. Tá? Então, vocês já sabem aí que fonema é o som de cada letra e que as letras, né, são aí a representação gráfica do som. Quais são as letras que nós temos no nosso alfabeto? A, B, C, D, E. Né? Então, esse alfabeto ele se divide aí em quê? Em vogais e consoantes. Portanto, os fonemas se dividem também em vogais e consoantes. Nós veremos primeiro as vogais. Por quê? Porque a vogal ela é o que tem de mais importante dentro de uma palavra. Depois nós veremos as consoantes. Então está aqui, classificação dos fonemas, vogais e consoantes. Veremos aqui as vogais, né? E é muito importante que a gente reconheça aqui, nesta aula, e é o que eu vou tentar fazer com vocês, ensiná-los a reconhecer o que é uma vogal e o que é uma semivogal. Tá? Nós aprendemos lá, quando criança, que o A, o E, o I, o O e o U são as vogais da língua portuguesa. Tudo bem, normal, né? Não vai se falar para uma criança de primeira série o que é vogal, o que é semivogal, classificação dos fonemas. Né? Por hora, é importante que ela saiba o que são vogais. E aí, a professora vai ensinar lá A, E, I, O, U. Tranquilo. Descontextualizadas assim, nós podemos chamá-las todas de vogais. Né? A, E, I, O, U. Porém, dentro de uma palavra, né, nós não vamos poder chamá-las todas de vogais. Dentro de uma palavra, elas aí se aparecerem várias, principalmente quando aparecerem uma do ladinho da outra, tá? Elas serão vogais e semivogais. Tá? E aí é que a gente vai ver hoje a questão aqui da diferença. Tá? Então, a dica básica aí para a questão da vogal é que a vogal é o que tem de mais importante numa palavra. Ela é mais importante do que a semivogal e mais importante do que a consoante. Existe uma palavra, tá? Dentro desta palavra o que tem de mais importante é sempre a vogal, tá? Porque ela vai soar mais, ela vai ser mais tônica, mais forte. Então a vogal, pessoal, ela é sempre base de sílaba. Sempre vai ser base de sílaba. A gente vai ver direitinho o que é isso. Ela soa muito mais forte, né? E aí vocês podem ver o exemplo aqui. Pedido, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é separar essa palavra em sílabas, porque a vogal ela vai ser a base da sílaba, tá? A gente vai ver mais aí separação de sílabas e é muito importante que vocês assimilem esse conteúdo aqui para poder aprender a separar as sílabas aí adequadamente, tá? Então eu vou separar aqui, pedido. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma vogal e uma consoante. Uma vogal e uma consoante. Uma vogal e uma consoante. Portanto, eu tenho aqui o quê? 3 vogais? Ou uma é vogal e a outra é semivogal? Não, eu tenho 3 vogais. Por quê? Porque eu tenho uma sílaba aqui e uma sílaba aqui. E tenho 3 vogais. Portanto, nós temos aqui 3 vogais. Agora observe como a vogal ela é... Por que a vogal é soberana dentro de uma palavra? Porque ela é maior do que as semivogais, do que as consoantes. Tá? Olha essa palavra aqui, pneu, pneu, pneu. O que vocês mais escutam? Repitam em casa, na frente do espelho, ou escutem o que vocês estão falando, mas se vocês observarem, quando vocês falam pneu, pneu, o que mais aparece aí é a letra E, neu. Neu, esse P aqui com esse N meio mudo, né? Neu, neu, neu. Tá? Eu entendo. Peguei os pneus. Tá? O P aparece fracamente, depois o N fracamente. O E é o que mais aparece. Neu, neu, neu. É. E o U aparece lá mais bem fraquinho no final. Então o que aparece mais aqui é o E. Portanto, a vogal aqui é o E. Aí eu tenho 2 consoantes e uma semivogal ali. Por isso que eu não vou separar essa palavra, tá? Porque a gente vai ver aí que dentro de uma sílaba sempre haverá uma vogal, tá? Sempre haverá. Não tem como eu separar aqui ne, depois o u, né? É uma palavra aí onde nós encontramos uma vogal e uma semivogal. A gente vai ver direitinho depois em separação de sílabas. Até aí tudo bem. Eu sei que aqui eu tenho 3 vogais, eu separei, né?
A dica para vocês agora é que não existe sílaba sem vogal, e a gente vai ver direitinho isso, o que eu estou falando. Mas quando elas aparecerem assim, juntas, né, que foi o caso aqui, ó, o I e o EI, aqui eu sei que é vogal. Por que eu sei que é vogal? Porque não existe sílaba sem vogal. Peguem essa dica, a gente vai ver direitinho o que eu quero dizer com isso. Então aqui eu sei que ela é uma vogal porque tem uma sílaba, isso aqui é uma consoante, isso aqui só pode ser uma vogal, né? Então, mas aqui no cai, qual que é a vogal? Qual que é a semivogal? No EI, qual que é a vogal? Qual que é a semivogal? E é exatamente isso aí que a gente vai ver. Porque para falar disso eu preciso saber o que é vogal e o que é semivogal. Vogal a gente já sabe, é aquela que vai aparecer mais na palavra, aquela que vai soar mais forte, que vai ser a base da sílaba. A semivogal, pessoal, é aquela que vai aparecer mais fracamente, ela vai soar mais fraco, ela é pronunciada de maneira mais rápida, né? E ela apoia-se na vogal, sempre, para formar a sílaba ela vai estar apoiando-se numa vogal, tá? Olha um exemplo aqui, peixe. Primeira coisa que a gente tem que fazer é separar essa palavra em sílaba, peixe. Eu vou separar, vai ficar peixe. Aqui eu sei que é uma vogal, porque não existe sílaba sem vogal, então eu tenho uma vogal. Agora, entre o E e o I, como é que eu vou saber? Eu vou ter que separar, eu vou ter que pronunciar e ver qual que aparece mais. Pei, tá ali o EI, né? Pei. Então o E que aparece mais, o E é a vogal, tá? Agora aqui, T no E. Vou separar também, vai ficar T no E. Aqui eu sei que é vogal, porque não existe sílaba sem vogal, então ele está ali formando sílaba soberano, né? Vogal. E aqui, T no E, T no E. T no E. T no E. O E aparece mais, o E é a vogal. E aqui, meu, não tem como separar, é uma palavra monossilábica. Meu. O E aparece mais, o E é a vogal. Herói. O O aparece mais. Aqui separei também, o O aparece mais. Portanto, né, a que aparece mais vai ser sempre a vogal e a que aparece bem fracamente vai ser a semivogal. Peixe, vogal, o I, semivogal. T no E, T no E. O E aparece mais, o U é a semivogal. Meu, o E aparece mais, o U é semivogal. Herói, o O aparece mais, o I é a semivogal. Tá? Então a dica que eu quero que vocês assimilem por hora é que o A vai ser sempre vogal. Então vocês não vão se preocupar. Anotem isso e escrevam isso aí. A vai ser sempre vogal. Agora o E, o I, o O e o U podem ser vogais ou semivogais. Qual é a diferença? Como é que eu vou ver? Eu vou separar a palavra em sílaba. Camarote. O que eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4 sílabas. Portanto, 4 vogais. Então o A, o O e o E são todas vogais. Agora, quando aparece assim, ó, fazão, 2, aí eu vou fazer, né, o quê? A dica que vocês já sabem aqui. O A é sempre vogal. Então isso aqui é uma vogal. Isso aqui também é uma vogal. Por consequência, o que é o I e o que é o O? Se eu tenho 2 sílabas, eu tenho uma vogal aqui e uma vogal aqui, cada sílaba terá apenas uma única vogal, não existe sílaba sem vogal. Então o I e o O só podem ser semivogais. Peixe, vou separar aqui, né? O E eu já sei que é vogal, e aqui, peixe, a que aparece mais é o E, então o E é a vogal, o I é a semivogal. Né? Louça. Como é que vai ficar aqui? Lou, que aparece mais aqui é o U só pode ser a semivogal. E o A é claro que é uma vogal porque está formando sílaba sozinho. Então quando tem a letra A, eu já sei diretamente que é a vogal. Né? Aqui, se eu sei que o A é vogal, não vou ter problema nenhum. Se eu sei que o A é vogal, o I e o O aqui só podem ser semivogais. O problema é quando aparece o E e o I, e o O e o U, que daí eu vou ter que ver qual que soa mais forte para ver qual é a vogal e qual é a semivogal. Tá ok? Ok, então pessoal, algumas observações aqui a respeito do assunto que eu gostaria que vocês anotassem e tentassem entender e gravassem isso, porque é muito importante aí para as próximas aulas. Tá? O A você já sabe que é sempre vogal, isso aí vocês têm que já ter assimilado, até porque é fácil, é um conteúdo fácil. Tá? Não existe sílaba sem vogal. Tá? Não vai existir sílaba sem vogal. Existe sílaba sem consoante e existe sílaba sem semivogal.
mas não existe sílaba sem vogal. A vogal é a base da sílaba, é que vai soar mais forte, mais tônica. Observem aqui, avião. Olha o A sozinho aqui, soberano aqui, ó, formando sílaba sozinho. Ele pode, ele tem cacife para isso. Caneta. O que eu tenho aqui? Não tem nenhuma semivogal aqui. Eu tenho 3 vogais, tá? Então, não existe sílaba sem vogal. Outro conceito é este aqui, ó. Cada sílaba terá sempre uma única vogal. Sempre. Qualquer sílaba que exista ali, né, vai ter sempre uma única vogal. O que se apoiar nela ou vai ser consoante ou vai ser semivogal, tá? Olha, observe aqui o exemplo. Caixeiro, como eu coloquei lá, né? Cada sílaba terá sempre apenas uma única vogal. Então, o que eu tenho aqui? Significa que dessas duas, uma delas é a vogal e a outra é a semivogal, tá? Olha o A soberano aqui. O que é isso aqui? A é sempre vogal. Então, cada sílaba terá apenas uma única vogal. Se este é a vogal, a outra só pode ser a semivogal. Chei, caixei. Chei. Aqui não tem a dica do A. Direto eu vou lá, vejo que é vogal. Não. Aqui eu vou ter que ver qual que soa mais forte para ver qual é a vogal. Chei. Chei. É o E que soa mais forte. O I aparece lá no finalzinho, né? Muito fracamente, muito rapidamente. Então o E é a vogal. Cada sílaba só tem uma única vogal, né? Então isso aqui só pode ser a semivogal. Aqui só tem uma, é uma sílaba só pode ser vogal. Grandão. Tá? Então a semivogal será sempre aquela que vai soar mais fracamente. Olha aqui, ouro, ouro. Não tem A aqui, eu tenho A aqui no final, né? Mas aqui quando não tenho A, eu já tenho que ver qual que soa mais forte para ver qual é a vogal, a base da sílaba. O O soa mais forte, o O aparece lá no finalzinho. Então o O aqui o que é? É a vogal, tá grandão, uma sílaba só tem uma única vogal, a outra só pode ser semivogal. Ro, aqui eu tenho uma sílaba, né? Não tem... Já de cara eu já vejo que só tem uma vogal ali, só pode ser vogal mesmo, não é semivogal, né? Agora aqui em ceia, ceia, primeiro eu vou separar. Como é que vai ficar a separação? Ceia. Vai ficar aqui a separação, ceia. Aí aqui de cara eu já vejo que é vogal, né? Tá sozinho, além de estar sozinho em DA, né? Vogal. Agora aqui sei, qual que soa mais? O E soa mais forte. Então o E é a vogal, o I só pode ser semivogal, tá? Então aqui algumas outras dicas para que vocês percebam qual que é a vogal da sílaba sempre, tá? Qual que é a vogal e qual que é a semivogal, tá? A semivogal será o I e o U, podem anotar isso. Semivogal será o I e o U quando não forem base de sílaba. O que é não ser base de sílaba? Eu vou separar e vou ver se o I e o U vão ficar sozinhos ou não. Se ficarem sozinhos, eles são base de sílaba, ele está sendo vogal, né? Então não é semivogal. Olha o exemplo, eu vou separar a palavra saída, vai ficar saída. O I ficou sozinho, soberano, formando sílaba ali, ó. Então ele é vogal. Saúde. Vou separar o U, ficou sozinho ali, formando sílaba. É vogal. Agora aqui, caixa. Ele está se apoiando numa vogal, só pode ser, está se apoiando na vogal A. Esse I só pode ser semivogal. Aqui é vogal. Olha o U aqui também, né? Como semivogal, se apoiando no A ali. Então ele é semivogal. Então I e U, quando não forem base de sílaba, né? Ou seja, estiverem se apoiando numa vogal, eles vão ser semivogais, tá? O E e o O com som de I e de U também serão semivogais. Isso aqui é complicado de falar porque depende da região, né? Na questão do sotaque. Mas eu vou falar para, de repente, ajuda aí algumas pessoas que... sempre é bom dar uma dica a mais, tá? Mas é que tem a questão do sotaque, aí tem lugares que não se fala exatamente assim. Mas tentem gravar isso aqui, ó, tá? O O, o E e o O com som de I e de U. Olha o E aqui com som de I. É um E, é um E. Pronuncia a palavra mãe, mãe. Sai lá no final com som de I. A, de A. Esse
E aqui com som de I. Olha o O com som de U. Irmãos, 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 irmãos. Pão, pão. O com som de U. Observe que aqui nessas palavras vocês não vão conseguir identificar isso. Eu não vou falar mandioca. Não vou falar tenui, tenui. A gente fala mandioca e tenue. Então aqui com certeza são vogais. Tá? Então não esqueçam disso. São as dicas que eu estou dando aí para que vocês reconheçam o que é uma vogal e o que é uma semivogal. Conteúdo importantíssimo para as próximas aulas. Até aqui você já tem que saber direitinho o que é vogal e o que é semivogal. Ok? Agora vocês podem gravar aí já que o A é sempre vogal e que o E, o I, o O e o U podem ser vogais e semivogais. Tá? Então vamos ver aqui, ó. E, I, O e U como vogais. Os exemplos são bem fáceis aí. Você já sabe o que é uma vogal, né? Aquela que soa mais fácil, que é a base de sílaba, Então, E como vogal. P, T, K. Vamos separar aqui e vamos separar aqui. Eu tenho 3 sílabas. E é uma sílaba aqui junto com um P. Cada sílaba só tem uma única vogal. O E só pode ser vogal. T, uma sílaba. Toda sílaba tem apenas uma única vogal. Não existe sílaba sem vogal. O E só pode ser vogal. A é sempre vogal. O I como vogal. Sa, I, da A e A a gente sabe que é de cara que é vogal. Né? Além do que, isso aqui é uma sílaba, não existe sílaba sem vogal. Né? O I aqui sozinho, formando sílaba. Sa, I, da. Vogal. I, vogal. O, né? Como vogal. Couro, a separação vai ser aqui. Couro. Cou. A que soa mais é o O. Né? Então, O como vogal. O U é claro, obviamente. Cou é uma sílaba. Se o O é vogal, toda sílaba tem apenas uma única vogal. O U só pode ser semivogal. U como vogal. Aqui em cima ele é semivogal. Aqui ele é vogal. Sa, U, D. Separei a palavra, o U ficou sozinho, formando sílaba soberano, então o U aqui é vogal. Tá? Agora, E, I, O e U como semivogais. Tá? E como semivogal. Olha a palavrinha, vamos separar? Não tem como separar. Monossilábico. Mãe, mãe. Olha o E aqui, o A a gente sabe, só tem uma sílaba. O A eu sei que é sempre vogal. O E só pode ser semivogal. Além do que, esse E tem som de I. Lembram da regrinha que eu falei pra vocês? Então E, aqui ó, E como vogal e E como semivogal. I como semivogal. Faixa, vou separar aqui. O A é sempre vogal. Toda sílaba tem apenas uma única vogal. O I só pode ser semivogal. Pronunciado bem rapidamente, fracamente, fai. Olha o I lá no finalzinho, bem rápido. O como semivogal. Lembra da regrinha? O O com som de U, cão, cão. Esse O aqui tem som de U. Além do que essa palavra também é monossilábica, não tem como separar. É uma sílaba só. O A é sempre vogal, o O só pode ser a semivogal. U como semivogal. Saudade. 3 sílabas. Aqui eu tenho uma sílaba, o A é sempre vogal, o U só pode ser semivogal. Tá? Então eu espero, pessoal, que até agora vocês tenham assimilado aí o conteúdo do que é uma vogal e do que é uma semivogal. Tá? Porque esse conteúdo é muito importante para o nosso próximo assunto. A gente vai ver agora o que são encontros vocálicos. Tá? Isso aqui, se você não sabe o que é uma vogal ou uma semivogal, vai ficar bem difícil de você saber o que são encontros vocálicos. Ok? É isso aí.